Bom, de facto é com um enorme gosto que aqui estou hoje convosco. Agradeço o convite ao João de Leiria, Sr. Presidente da Câmara, meu colega, um cumprimento especial também a todos os autarcas aqui presentes e ex-autarcas também, Sra. Vice-Presidente da Entidade Regional. Eu, como Presidente de Câmara, sou ainda, ou serei sempre, se calhar, aprendiz de feiticeiro, mas, enfim, de alguma maneira, nos últimos 20 anos vivi do turismo. Mas sempre que sou convidado para esta, já algumas vezes partilhei com o Paulo Fernandes algumas situações, enfim, deste tipo de colóquios, conferências, etc. E sempre me pergunto o que é que eu tenho para dizer que a grande maioria das pessoas não saiba. Pouco ou nada. Na realidade, a grande maioria das pessoas que comparecem nestes colóquios já está sensibilizado para a matéria, tem conhecimento sobre a matéria e, portanto, pouco mais me resta quando sou convidado para estas coisas do que tentar ser um bocadinho provocador. E em jeito de provocação, e é só uma provocação, portanto, agradeço que não me mandem tomates para cima. Eu acho que o turismo não é solução para os nossos territórios. Francamente, acho isso. O turismo não é a solução para o desenvolvimento de territórios de nenhum país europeu. Com algumas exceções, podemos falar disso um bocadinho mais à frente. E porquê é que não é a solução? Eu acho que não é. Não é porque não gera valor significativo. E vamos lá fazer aqui um bocadinho de reflexão sobre, muitos de nós já ultrapassámos, ou alguns de nós já ultrapassámos as 50 primaveras. Já cá estamos com algum sentido crítico há mais de 30 anos, para não dizer há mais de 40. E o que é verdade é que nós, nos últimos 40 anos, não conseguimos criar um país para ficar. Continuamos a viver num país em que os jovens mais qualificados e menos qualificados não ficam. E, portanto, se nós andamos há 30 e tal anos a investir fundos comunitários e continuamos ao fim de 30 e tal anos sem ter um país para ficar, é porque andamos a fazer alguma coisa mal. Também é certo que devemos fazer algumas coisas bem. Mas parece-me a mim mais do que evidente que andamos a fazer coisas mal feitas. E eu recordo que o turismo tem batido recordes nos últimos 15 anos. Recordes a seguir a recordes. E, portanto, vai atingir um ponto aqui em que há um crescimento. O crescimento vai desacelerar. Até acredito que continua a crescer, mas vai desacelerar inevitavelmente. Mas o turismo, por si, não gera muito valor. Vamos ser francos. O que gera valor é a indústria. O que gera valor é a tecnologia de ponta. E é isso que permite pagar bons ordenados para fixar os nossos melhores jovens. E o que é verdade é que esses melhores jovens não estão a ficar no país. Nós continuamos a sofrer uma sangria brutal de jovens. Eu vivo no meu concelho, e sou Presidente de Câmara de um concelho e sou investidor no concelho ao lado, aliás, coisa que me criticam muito, como se, enfim, não interessa, isso é assunto lá da política. No meu concelho, que fica a 1 hora de Lisboa, ao lado da A1, no nó da A1 com a A23, entre 2011 e 2021, perdemos 10% da população. Nem sequer somos baixa densidade. Perdemos 10% da população entre 2011 e 2021. Eu tenho uma freguesia que está a 5 minutos da sede do concelho, que perdeu 20% da população entre 2011 e 2021. E eu penso que isto nos tem que fazer refletir a todos. E, portanto, eu acho que, de facto, o turismo é uma peça do puzzle. Não tenho a menor dúvida sobre isso. É uma peça com alguma importância? Sim. Se nos últimos anos temos achado ou temos falado do turismo como se essa peça tivesse mais importância do que aquela que deve ter, eu acho que sim.
E eu não estou com isto a dizer que o turismo não tem importância e que não tem, se calhar, até muita importância para alguns territórios. Certamente que tem. Numa lógica de país, eu penso que temos que ir além da reflexão sobre o turismo. E por isso gostava aqui de deixar esta notazinha de alguma provocação, porque acho que estes dados nos devem merecer alguma reflexão. E a mim, continua-me a doer muito ver os nossos filhos, já estamos a falar dos filhos, a irem embora. E ainda agora estávamos num grupo de presidentes de Câmara e eu, por acaso, ainda não estou nessa, mas deve-me estar a acontecer isso também, brevemente. Quase todos os filhos não estavam cá. São filhos de presidentes de Câmara, não é? Quase todos estavam, uma boa parte do grupo que estávamos a conversar, quase todos estavam a trabalhar em vários países da Europa Central, porque não encontraram espaço neste nosso país que nós temos andado aqui a construir nos últimos 30 ou 40 anos. O senhor diretor aqui do Região de Leiria, Francisco, referiu que eu meteu essa em confidência, eu de facto sou proprietário de um hotel que até é relativamente conhecido, na altura em que abriu foi eleito o Hotel Revelação do Ano, e ainda agora este ano ganhou o prémio do hotel mais sustentável, um hotel que se chama Cooking and Nature. Para quem tiver curiosidade, o site é cookinghotel.com. E esse hotel nasceu numa aldeia que tem 400 habitantes, sensivelmente. Quando nós começámos a investir ainda com uma casa de turismo rural, depois o hotel veio mais tarde, nós fizemos os primeiros 6 quartos dessa aldeia, em 2004, portanto estão lá 20 anos. Nessa altura a aldeia tinha 3 fábricas de malhas, portanto de confecção, que empregavam na altura, não sei, 70, 100 pessoas. Neste momento a aldeia, e é um caso, enfim, de referência, a aldeia que se chama Alvados tem mais de 200 camas. Só nós temos 70, ou 100 e tal, 70, e portanto... E houve aqui um processo muito interessante. O que é verdade é que a hotelaria e o turismo empregam na aldeia, não sei, nós empregamos 15 pessoas e, enfim, o resto serão outras tantas, talvez. E empregamos e pagamos sempre acima do preço normal do mercado, enfim, sempre com um plus, até porque também conseguimos comercializar a um preço superior. Mas o que é verdade é que pagamos ordenados, o ordenado mais alto que pagamos deve ser 1.600 euros, ou coisa do género. E o mais baixo, não sei, 900 euros, algo disso. Mas o que é verdade é que os nossos jovens mais qualificados não querem ganhar 1.000 ou 1.500 euros, como é óbvio. Até porque é difícil viver com esses valores. E, portanto, isto para dizer que, de facto, o turismo ajuda a economia. Nós vendemos, certamente, na aldeia, milhares de refeições na restauração da aldeia e da região. Nós vendemos muitos workshops ao oleiro que está lá na aldeia, um jovem muito dinâmico, mas ele costuma dizer que é o oleiro 500 mil euros, porque na realidade ele é oleiro e ceramista, porque fez um curso que custou ao Estado na altura, já lá vão há 20 anos, 500 mil euros, e ele é o único dos colegas todos do curso de ceramista que na realidade exerce como ceramista. Mas é verdade que o turismo e o projeto, e os projetos que foram nascendo na aldeia, no Parque Natural das Serras de Aracandieiros, é verdade que contribuem, efetivamente, para o desenvolvimento económico. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Aqui a grande questão é se podem alavancar o país que nós queremos construir para ser um país para ficar. E eu, sobre isso, continuo a ter algumas dúvidas. Eu acho que o turismo pode ajudar, e ajuda certamente, o país a sobreviver. Tenho algumas dúvidas, se nós formos intelectualmente honestos, que ajude o país a desenvolver-se de facto para os níveis que todos nós, enquanto comunidade, ambicionamos. Dando nota, eu trouxe este texto, é do Ernesto Sábado, e a fotografia, por acaso, é minha, e é de uma árvore, na aldeia de Alvados, que eu gosto particularmente, nos dias menos bons, às vezes vou lá para baixo, normalmente não está assim, está com folhas. É um carvalho, um Quercus faginea, especialmente bonito, é uma das árvores mais bonitas que eu conheço.
E o Ernesto Sábato fala da verdade, que é de facto, mas que na vida a ilusão, a imaginação, o desejo e a esperança contam muito mais do que a verdade. Portanto, eu agora acabava com a parte da verdade. Este é o único slide da minha apresentação, portanto sou bastante preguiçoso nestas coisas. Fui roubá-lo a uma outra apresentação que tive até, que até fiz em Espanha. Mas, pronto, esta é a verdade. Agora vamos sonhar um bocadinho, não é? Eu gostei muito de ouvir a Marta Aguiar. Não conhecia o projeto e depois gostava de conversar consigo a seguir. Portanto, é para isso que estes fóruns também, por isso é que eles são importantes, para criarmos aqui um network importante e podermos ajudar-nos uns aos outros e partilhar ideias e partilhar sonhos e partilhar ilusão. Não sei se ilusão em espanhol não é ilusão, é encantamento, não é? A tradução à letra engana um bocadinho. E eu acho que é isso que muitas vezes também nos falta, é algum encantamento sobre o nosso território, alguma ambição, algum sonho com os pés assentes na terra. Há sempre este balanço. Eu ensinava isso aos meus alunos de empreendedorismo, o balanço entre o sonho. Todos nós temos sonhos e todos nós temos medos. Eu pelo menos nunca conheci ninguém que não tivesse medo. E é este balanço, mas às vezes o sonho sobrepõe-se ao medo e outras vezes em algumas pessoas o medo, ou em alguns momentos da vida, o medo sobrepõe-se ao sonho. E eu penso que o grande desafio é esse, é nós conseguirmos vencer esse medo que todos temos enquanto comunidade, enquanto indivíduos, e darmos lugar ao sonho. E temos aqui uma plateia de jovens sonhadores e, portanto, esse é sempre o nosso desafio de vida. Medo toda a gente tem, mas o desafio é, de facto, que o medo não nos paralise. E a transformação dos territórios resulta daí. Resulta de conseguirmos que o sonho consiga comandar as nossas vidas, os nossos territórios, e se sobreponha aos nossos receios. Quando abrimos o hotel em 2012, o hotel na altura, enfim, tinha um conceito relativamente inovador, e os hóspedes perguntavam-me sempre: e de onde é que vem esta ideia? Portanto, partiam sempre do princípio que aquela ideia não nascia ali naquela aldeia, aquilo devia ter vindo de outro sítio qualquer. Provavelmente de fora do país, ou talvez até de fora do planeta. Na realidade, a ideia nasceu mais ou menos ali. Claro que a ideia muitas vezes, enfim, surgem, os artistas explicarão isso melhor, mas as ideias surgem de inspirações que vamos colecionando. Mas a ideia tinha nascido realmente ali em Alvados, e alguns anos antes de se concretizar. Eu lembro que registámos o site cookinghotel.com e Cooking Hotels também com futuro, no plural, em 2008, e o hotel só abriu em 2012. Portanto, estes sonhos têm que ser amadurecidos, até porque normalmente implicam riscos, não é? Mas eu penso que é esse o desafio dos territórios. O turismo, volto a dizer, em minha opinião, não é uma solução, mas pode ser uma peça importante do puzzle do país que queremos construir. E se é uma peça importante, então, a meu ver, temos que abordá-la da maneira mais inteligente possível, porque aí podemos aumentar, de facto, esse valor que o turismo pode produzir e que nós bem precisamos para conseguirmos fixar os nossos jovens. Claro que, se pensarmos, eu ainda há pouco tempo estive nos Açores, aliás, estive 2 vezes este ano, e já não ia aos Açores há 20 anos. Mas lembro-me que a percepção que eu tive dos Açores há 20 anos, quando lá fui, aliás, pela primeira vez, há 20 e tal anos, foi que havia ali alguma coisa a germinar. Havia uma juventude dinâmica, com vontade de fazer, e hoje eu vou aos Açores e percebo, de facto, os Açores sofreu nos últimos 20 anos uma profundíssima transformação, altamente alavancada no turismo. Mas estamos a falar de uma ilha, ou de várias ilhas, neste caso, ou 9 ilhas, e aconteceu de formas diferentes, parece-me que aconteceu de forma diferente em diferentes ilhas. O mesmo aconteceu com a Madeira. De facto, o turismo nestas ilhas, ou nas ilhas, em algumas ilhas, tendem a ter um papel absolutamente transformador. E aqui o Pinhal Interior, se quiserem, eu vinha aí no caminho, não fiquei bem, não tinha bem a certeza se estava a ir para o Pinhal Interior, se estava a ir para o Eucaliptal Interior, para vos ser franco. Vim aqui pela A13 e essa reflexão. Eu sou engenheiro florestal já agora e não tenho nada contra Pinhal nem Eucaliptal, desde que bem gerido, que é coisa que por vezes não acontece, como infelizmente todos nós sabemos.
Mas eu penso que, de facto, há ilhas, o Pinhal Interior é uma ilha, e nós temos uma série de ilhas em Portugal continental. E penso que temos um conjunto de desafios para trabalhar essas ilhas bem trabalhadas. Elas são todas diferentes. Eu ainda há pouco tempo, nós, por exemplo, nas Serras de Ar e Candeeiros, temos um projeto bastante ambicioso, que se tudo correr bem há de ver a luz do dia, que é basicamente olhar para o território, perceber o que é que já lá existe e criar produto através desse território, através daquilo que já existe no território. Nós temos dezenas, centenas de percursos pedestres, temos aliás a A2G a trabalhar connosco nessa matéria. Agora, como é que vamos organizar este produto e, sobretudo, como é que o vamos vender? O Paulo Fernandes falou nisso, já se falou aqui nisso hoje. Esse é o grande desafio. É como é que nós conseguimos organizar suficientemente o nosso produto e ir vendê-lo. Sendo que certo que é verdade, quem vende de uma maneira geral são os privados, para não dizer que são sempre os privados. E, portanto, os privados têm que ter aqui um papel muito importante, a meu ver. E contra mim falarei, ou contra nós, se quiser, eu conheço muito bem o projeto da Rota Vicentina, que alavancou muitíssimo o desenvolvimento do território daquela região do país. E o que é verdade é que foi um projeto que nasceu dos privados. Porque o ICNF era relativamente inoperante, como é na maioria do território, mas enfim, isso é outra questão. E foram os privados que se organizaram muito bem, que estruturaram muito bem o produto e que o foram vender por esse mundo fora. A Rota Vicentina apareceu em tudo quanto é sítio, nas melhores publicações do mundo e, de facto, trouxe um turismo de muita qualidade àquela região. Nós, por exemplo, nas Serras de Ar e Candeeiros, conseguimos, até ao momento, que os municípios se organizassem para implementar um projeto de cogestão. Mas temos o passo, que só isso já foi difícil, não é? São 7 municípios, 4 unidades intermunicipais, 2 entidades regionais de turismo, 2 agências regionais de turismo, 4 GALs num território de 7 municípios. Aquilo, portanto, é muito difícil fazer acontecer com esta estrutura organizativa, mas ainda agora assinámos um protocolo na presença do Secretário de Estado, as 21 entidades que estão no território, e penso que estamos neste momento alinhados para desenvolver, de facto, um produto que seja diferente, mas que seja bem organizado e que seja vendável. E aí contamos, obviamente, com a entidade, com a agência e com todos os players do terreno. Mas, acima de tudo, teremos que ter, e esse é o desafio, e esse é muitas vezes, a meu ver, o desafio dos municípios, teremos que ter a capacidade de perceber que nós não temos o produto, existe um território com agentes locais, o que temos é que tentar ajudar esses agentes e organizar o território de maneira a termos um produto devidamente vendável. E depois ir às feiras internacionais e, sobretudo, e mais importante, convencer os operadores internacionais de turismo de natureza, e há centenas, ou se calhar há milhares de operadores de turismo de natureza, ou de ecoturismo, são coisas diferentes, mas enfim, isso era outra se dava pano para mangas, mas todos estes operadores especializados em turismo de pequena escala, se quisermos, mais é importante irmos a feiras com certeza, com stands de qualidade, levando os privados atrás, porque eles é que são proativos, e depois convencer esses agentes a virem ao nosso território. E de facto aí, quando estamos a jogar em casa, tudo se torna mais fácil. E esse é o grande desafio, é esse trabalho que faz a Agência Regional de Turismo do Centro, e faz muito bem com pouquíssimos recursos, o que me custa perceber que há tantos recursos para o turismo e que depois uma estrutura pequenina com 4 ou 5 pessoas faz um trabalho extraordinário e tem uma enorme dificuldade e que organiza centenas de fam trips e de press trips aos nossos territórios. Por vezes, enfim, nós os hoteleiros temos conhecimento desse trabalho, mas muitas das autarquias nem sequer conhecem esse trabalho. E é um trabalho que tem que ser valorizado e onde nós temos que pôr dinheiro, porque esse é o dinheiro, é o sítio em que nós pomos €1 e recebemos 5 euros de volta. E, portanto, para esses sítios tem que haver dinheiro. Para pôr dinheiro na agência, por exemplo, eu acho que tem que haver dinheiro. Tem que haver dinheiro porque ele é um dinheiro que gera dinheiro. E por último, só deixar-vos aqui uma referência, que eu sou Presidente de Câmara há 3 anos e já dou por mim a fazer discursos muito longos. Isto é uma coisa que parece que acontece aos Presidentes de Câmara e eu gostava que não me acontecesse a mim. É um vírus que se propaga entre Presidentes de Câmara e autarcas. Eu penso que o grande desafio, acima de tudo, e isto dá para o turismo, dá para as regiões, dá para o que quer que seja, é nós olharmos para o nosso território, olharmos para nós próprios, olharmos para os nossos vizinhos
e para aqueles a quem nos podemos associar e percebermos onde é que nós podemos ser verdadeiramente bons. E depois de percebermos onde é que nós podemos ser verdadeiramente bons e altamente concorrenciais e altamente diferenciadores, tenho uma amiga minha que escreve o Petit Fouté, que é um dos guias de francês de referência ao Guia Michelin, ao Rotary e ao Petit Fouté. E ela escreve sobre Portugal, ela escreve o livro de Portugal. Portanto, conhece Portugal melhor do que todos nós, se calhar. E eu perguntei-lhe uma vez, olha, diz-me lá, ela chama-se Salia, é da ascendência até magrebina, e diz-me lá, Portugal, tu conheces o mundo todo, em que é que Portugal se diferencia dos outros países? E ela, o que me respondeu foi, olha, Rui, eu acho que o que vocês têm de mais forte, esta conversa ocorreu há meia dúzia de anos, o que vocês têm de mais forte é a vossa autenticidade. A opinião dela, vale o que vale, mas a mim deixou-me a pensar. E, portanto, é agarrarmos nessa autenticidade e percebermos em que é que somos bons na autenticidade, somos bons a receber. Agora temos que desenvolver produtos, e não é só o alojamento, é muito mais do que isso, e o Paulo também falou sobre isso. Temos que desenvolver produtos para fazer cross-selling para conseguir vender. E para conseguir projetar que o turismo possa ajudar a projetar essas empresas cá dentro e lá fora e a conquistar mercados. Porque se eles vêm cá, a partida, nós temos que aproveitar. Eu faço uma grande confusão chegar a um hotel e não ver um gin português. Nós temos para aí 40 gins. Eu não o conhecia. Eu uma vez fiz um exercício muito simples. Fui à Garrafeira Nacional, passa a publicidade, e comprei os gins todos que eles tinham lá portugueses. Na altura, isto já há meia dúzia de anos, já eram 20 e tal. Todos. E no hotel, obviamente, não tenho gins que não sejam portugueses. Só posso ter um ou outro mais exótico, mas todos os gins que eu lá tenho são portugueses. E nós temos essa responsabilidade moral. Eu vou a um bar, uma discoteca, a Lisboa, não tenho um gin português, ou às vezes tenho lá o charis e o resto são todos gins estrangeiros. Isto faz algum sentido? Se eu for a Espanha, tenho gin espanhol, como é óbvio, e é assim que é saudável. Isto é um pequeno exemplo, mas isto pode-se multiplicar por milhares de exemplos em que nós, desse ponto de vista, somos maus a vender-nos os nossos produtos. Nós temos que fazer, se temos cá 20 milhões de estrangeiros, nós temos que lhe vender tudo e mais alguma coisa, e sobretudo aquilo que se faz neste país. Não é? E essa preocupação muitas vezes não acontece. Olharmos para aquilo, eu ainda há pouco tempo estava num debate na área da agricultura, e de facto começa a haver projetos muito interessantes na área da agricultura biológica. Mas se Portugal, depois esta reflexão acabou por surgir, se Portugal há 20 ou 25 anos tivesse decidido assim, sobre a agricultura, nós vamos ser o melhor país do mundo, podemos pensar assim, podemos não ser, mas ou dos melhores países do mundo na área da agricultura biológica. Nós temos até bom tempo, 365 dias, não temos cá neve, e portanto nós vamos nos especializar neste cluster dentro da agricultura. Nós não temos muitos solos agrícolas, infelizmente, muitos dos nossos solos não têm grandes fundos de fertilidade, e portanto nós vamos apostar nisto. E hoje podíamos temos feito esta aposta séria, clara, colocar toda a nossa energia nisto. Eu estou a dar um exemplo, e este exemplo pode-se multiplicar por N exemplos. Queremos ser bons nesta área. É obviamente uma área de futuro, até porque todos nós percebemos que os problemas de saúde que nos rodeiam a todos estão intimamente associados às questões da nossa alimentação, e portanto, se Portugal há 20 ou 30 ou 25 anos tivesse decidido, nós queremos ser dos melhores do mundo nesta área, e investíamos na academia, investíamos nos agricultores, investíamos todo o nosso dinheiro destas áreas neste objetivo e neste desígnio nacional. Hoje, se calhar, éramos referência a nível mundial, não é? E conseguíamos vender os nossos produtos a um preço muito mais valorizado. Estou só a dar um exemplo. E eu penso que no turismo e nas diferentes regiões que nós temos no país, é este tipo de desafio que se coloca sempre. E não é um desafio fácil de vencer, porque se fosse fácil, já estava feito, como disse aqui a senhora vice-presidente da Entidade Regional de Turismo. Dito isto, muito obrigado pelo vosso tempo.